Oi, gente, Titia Renata de novo aqui pra vocês. Eu tô tão fofinha hoje, gente. Ai, eu tô uma lindeza, né? Ai, de vocês comentem que eu tô feia. Vamos lá, continuando o nosso conteúdo. Hoje nós vamos viajar pelo transporte entre a membrana plasmática. Você que eu sei que adora citologia, lembrando que a gente está vendo esses conteúdos de forma simplificada, e nós estamos ministrando uma aula para o 9º ano, né? Porém, é muito interessante que você assista essa aula com o seu caderninho para você fazer as suas anotações, as anotações pertinentes à aula, para que você possa estudar depois. Então, vamos lá. Lembra que a membrana plasmática, ela faz o que a gente chama de permeabilidade seletiva. O que é isso, Renatinha? Eu não lembro. Lembra sim, filhote. Permeabilidade seletiva é aquela capacidade que a nossa membrana plasmática tem de deixar que algumas substâncias entrem livremente, bloquear outras substâncias ou pedir que algumas substâncias peguem carona, por exemplo, né? A nossa membrana plasmática, ela faz basicamente dois tipos de transporte: transporte passivo e transporte ativo. Eu sei que você está curioso, mas eu não vou dar spoiler, tá? Então vamos começar falando do transporte passivo. Sempre quando a gente vai, por exemplo, eu vou me transportar daqui para a porta, eu estou gastando energia. Bom, estamos todos em casa, né? Muitas vezes passamos a maior parte do dia sentado no sofá, de frente para o computador, né? Não vou falar televisão, porque vocês estão estudando, né? Então, de frente para o computador. E a gente está gastando energia mesmo que a gente esteja com uma pouca demanda, com pouco exercício. Só o nosso organismo trabalhando já está gastando energia. O que acontece? Algumas ações que a nossa célula faz, né? Alguns transportes de substâncias que acontecem pela nossa célula não vão gerar gasto de energia, né? Por quê, gente? Porque acontecem de forma espontânea, seguindo um gradiente de concentração. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou indo do ambiente que é mais concentrado para um ambiente que é menos concentrado. Por quê? Porque no caso do transporte passivo, eu vou necessitar, né, que isso aconteça de forma natural. Então, se eu estou indo de um ambiente que tem mais para o que tem menos, a tendência é que os dois ambientes fiquem com a mesma quantidade de substâncias. Vamos ver se vocês captaram. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Pessoal da Zona Oeste, nem todos andaram do metrô da linha 2, o Pavunão, vocês já andaram? Tá, então eu vou falar para vocês como que o Pavunão é, né? Pavunão é o seguinte, é lotadão, cara. Tu pega ele ali na linha 2, agora você faz ali a baldeação na central, né? Antigamente você pegava ali no Estácio, né? E aí você tá ali esperando o Pavunão. Você correu, é uma luta pela vida, né? Você tá na porta do metrô, chega alguém te empurra, não dá 2 minutos o metrô já tá lotado, já tem gente lá com aquele braço suvaquento ali, e eu que sou baixinha, fico bem na altura do sovaco dos outros, fico cheirando o sovaco dos outros. Gente, é horrível, né? Mas vamos dar uma situação que nós estamos indo para a Pavuna, estamos no Estácio, e o nosso metrô que parou na plataforma tá lotado. Você foi jogada para dentro assim, sem gasto de energia, nego te empurrou, você foi e você já tá lá em pé, sem ter onde se segurar, cheirando o sovaco do coitado do cara que tá na rua desde as 6 da manhã e não tomou banho. Tá lá você tentando respirar. O que acontece? Na plataforma ao lado chegou um outro metrô vazio, né? O que acontece? Você que está em pé, que está cheirando o sovaco lá do seu amigo, você sai correndo e vai para o outro metrô que está vazio.
Então, nós tínhamos um metrô que estava lotado, passamos a ter um outro metrô, no qual os dois têm mais ou menos a mesma quantidade de pessoas. É mais ou menos assim que acontece no transporte passivo. As substâncias, elas vão migrar do ambiente que tem mais para o ambiente que tem menos, porque ali a gente está querendo equilibrar as concentrações. E é impossível a gente falar de transporte sem falar, por exemplo, de soluto solvente, tá? Por quê? Quais são os tipos de transporte passivo, né? A gente tem a difusão, que ela acontece célula a célula, de forma mais lenta. Geralmente os indivíduos que são menos evoluídos, eles fazem a difusão célula a célula. É um processo menos eficiente, mais lento. Por exemplo, as briófitas fazem difusão célula a célula, os nutrientes, né? O produto ali da fotossíntese é distribuído ali através de difusão por todo esse ser. Quando a gente vai para a difusão facilitada, a gente fala também de um processo que é lento, embora é um processo mais eficiente do que a difusão simples. Por quê? Porque a substância que vai entrar ou sair da célula, ela vai fazer isso pegando como carona uma proteína. Uma coisa que você tem que separar na sua cabeça é que tanto na difusão simples como na difusão facilitada, o que vai adentrar ou sair da nossa célula é o soluto. São os sais, são substâncias que estão dissolvidas ali naquele ambiente. Terceira forma de transporte passivo é a osmose. A osmose tem uma pequena particularidade para a gente comentar, que o que vai passar ali pela nossa célula é o solvente. Quem é o solvente universal que todo mundo sabe? Se não sabe, mente, finge que sabe, porque é a água. Muito bem, você que respondeu a água. Então, difusão e difusão facilitada, o que vai passar para a nossa célula ou sair da nossa célula é o soluto, e o que vai sair da nossa célula ou entrar na nossa célula, no caso da osmose, é a água. Olha que legal que eu trouxe para vocês. Uma imagem da difusão simples e a difusão facilitada. Na difusão simples, a gente tem ali no meio extracelular soluto, que são aquelas bolinhas ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo apontar. Eu não consigo, porque o treco fica sempre espelhado, né? Não consigo. É assim? Ah, é assim, ó. Tá vendo? Essas bolinhas aí, ó. Ela é o soluto, tá? Na difusão simples. Na difusão facilitada, o soluto não consegue entrar se não fizer o quê? Se não passar pela nossa proteína ali, ó, pelas nossas proteínas. Então, ela vai pegar uma carona nessa proteína, esse soluto vai pegar uma carona na proteína para que eles possam entrar na nossa célula. Por isso que é dito difusão facilitada, porque ela vai ser facilitada pela ação de uma proteína. Ai, gente, isso é muito legal, eu adoro. Osmose, quando a gente fala de osmose, lembrando que o que vai passar é a água, tá? Só que o soluto que está dissolvido nesse meio, ele vai influenciar se a água vai entrar na célula ou se a água vai sair da célula. Aquilo ali é um exemplo de uma célula vegetal que tem uma grande estrutura mais ou menos no centro da nossa célula, que é o vacúolo, que vai controlar a quantidade de água que entra e sai da nossa célula. Então, quando a nossa célula ela está num meio extracelular que é isotônico, tem a mesma quantidade de soluto externo à célula e interno à célula, esse vacúolo vai permanecer do jeito que está. Ele não vai nem liberar água, nem ganhar água. Quando essa célula ela está dissolvida num meio que é hipotônico, que tem menos soluto no meio extracelular do que no intracelular, a nossa célula vai ganhar água. Por que ela ganha água? Porque ela quer dissolver
o que tem ali em maior quantidade. E o que tem em maior quantidade de soluto é dentro da nossa célula. Então a água entra na célula para tentar dissolver. E o meio hipertônico, eu tenho uma quantidade de soluto muito maior no meio do que internamente na nossa célula. Então, para a nossa célula tentar dissolver essa quantidade de sal que está ali presente, ela vai o quê? Ela vai perder água, ela vai murchar, ela vai ficar murcha. Quer fazer uma experiência na sua casa? Que você vai conseguir ver isso com muita propriedade? Pega um pedaço de tomate, um alface, coloca no escorredor embaixo de um prato, né, dentro de um prato. Coloca sal nesse tomate, sai, vai dar uma voltinha. Quando você voltar, esse tomate, ele murchou, o alface murchou e o prato está cheio de líquido. Por quê? Porque quando você jogou sal, você aumentou a quantidade de soluto no meio extracelular. Então, esse vegetal, ele vai perder líquido ali para tentar igualar as concentrações. Então vamos lá. Resumo de transporte passivo, o que você precisa saber? Acontece sem gasto de energia de forma espontânea. Na difusão e na difusão facilitada, o que passa é o soluto. Não esqueçam disso. Isso vai salvar a sua vida até o final do ensino médio. Na osmose, o que passa é o solvente e a tendência é equilibrar as concentrações no meio extracelular e intracelular. Ufa! Corri, né, gente? Para a gente fechar, a gente tem o transporte ativo, que acontece com gasto de energia. A nossa moedinha energética, né, é o ATP. E para que o transporte ativo ele possa funcionar, é importante que haja um desequilíbrio. Então, no caso do transporte passivo, que nós precisávamos ir a favor de um gradiente de concentração, aqui a gente precisa ir contra. A nossa intenção, aqui a intenção da nossa célula é gerar um desequilíbrio. É esse desequilíbrio que vai fazer com que a nossa célula possa fazer as suas funções. A gente tem um exemplo da bomba de sódio e potássio, que acontece ali também a polarização e despolarização da membrana do neurônio, por exemplo, são eventos que necessitam de um desequilíbrio para que eles possam acontecer. Então, como vocês estão vendo ali no esquema, né, isso também vai acontecer por meio de uma proteína, né, que a gente vai necessitar ali que a proteína se abra. Mas vamos, para vocês conseguirem entender, o que vai abrir a chave dessa proteína para esse soluto poder entrar, transitar na nossa célula é justamente o quê? A energia, é justamente a molécula de ATP. Ai, gente, olha só, isso é muito legal. Isso você vai levar para a sua vida, principalmente porque a gente explica isso para o 9º ano de uma forma mais simplificada. E quando você for ver isso no ensino médio, você vai ver com uma riqueza de detalhes e muito mais. Então é preciso que você consiga entender o básico para que você possa entender também o mais avançado, né? Como um videogame. Você está indo agora no ensino fundamental, passando de fase, porque você vai passar de ano, e aí quando chegar lá no ensino médio, você vai aprender isso com muito mais riqueza de detalhes. Tô morrendo de saudade de vocês de novo, toda aula eu falo isso porque é verdade, tá? Um beijo em vocês, até o próximo vídeo.